Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Diz a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos. Ó Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para entregar a tua mensagem. A mensagem do teu sublime evangelho. Humanamente impossível de ser compreendido. Mas pela tua misericórdia, pela tua suprema graça, em ter nos escolhido e nos dado, ó Pai, a unção do teu Santo Espírito, a iluminação do teu Santo Espírito, nós podemos entender que a nossa comunhão com Cristo é também uma comunhão que nós devemos compartilhar do sofrimento daqueles que seguem fielmente a tua palavra. Fomos alertados por Cristo para isso. Ó Pai, ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, para que possam entendê-la. E que possam viver uma vida de verdadeiros crentes. Abençoa o teu servo que fala contigo. Unge-o para que ele traga a mensagem do jeito que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo e o apóstolo escreveu para nós, os teus escolhidos. Em nome de Cristo nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Como sempre, devemos manter a Bíblia aberta no texto que foi lido. O versículo 10 diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Meus irmãos,
é humanamente impossível o homem entender isso, mesmo e muito mais difícil nos dias de hoje, onde os falsos profetas que o apóstolo Paulo descreve nos versículos 2, 3, 4, 5 e 6, estão o dia todo na tua casa e você, descuidadamente, tem prestado atenção à mensagem desses hereges. O que você tem aqui no versículo 10, nada mais é que para ter comunhão com Cristo, nós desejamos participar dos sofrimentos. Se nós que somos verdadeiramente crentes formos perguntados se vendo que os sofrimentos são uma vantagem para nós, que neles nós temos comunhão com Cristo e que por meio desses sofrimentos, só por meio desse sofrimento é que nós podemos ter comunhão com Cristo e sermos feitos semelhantes a Ele. Claro que para ser semelhante a Cristo, nós desejamos sofrimentos e cruzes. Se somos verdadeiramente crentes. Por isso, meus irmãos, é por meio disso que o texto diz que nós alcançamos a ressurreição de entre os mortos. Se, portanto, por meio do sofrimento, nós podemos obter a ressurreição entre os mortos, devemos desejar esses sofrimentos por causa do Evangelho, porque por meio desses sofrimentos nós temos comunhão com Cristo e nós alcançamos a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, considera esse procedimento tão importante que ele considera qualquer outra opção excremento. Repúdio. Muitas das saídas que muitos de nós temos encontrados para não sofrer por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo considera essa sua saída de excremento. De refúgio é muito mais importante. Não devemos, portanto, desejar sofrimentos e cruzes se for para punições pelos nossos pecados. Se for para punições pelas nossas escorregadas neste mundo lamacento, onde aqueles que não andam segurados na mão de Cristo estão sempre escorregando. Meus irmãos, o nosso propósito hoje à noite é descobrir através da palavra de Deus a nossa suficiência em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa suficiência plena em Jesus. Nossas necessidades, meus irmãos, seja elas em qualquer ordem, Cristo tem a provisão adequada. Hoje à noite nós vamos estudar
apenas 3 situações, depois continuamos com outras situações. A primeira é que na hora da adversidade, o apóstolo Paulo nos ensina com o seu exemplo, preso, açoitado, sofrendo, desprezado, inclusive, por alguns a quem ele tinha pregado o evangelho. Quando ele escreve esta carta, ele continua no capítulo 4, e é nesta situação adversa que o apóstolo Paulo escreve o versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando você ouve uma mensagem nesse versículo pelos falsos profetas no rádio e na televisão, isso é tudo distorcido. Tudo distorcido. O que é a adversidade? São momentos de contrariedade. Tudo dá errado. E nós estamos pensando que tudo vai nos tornar infelizes. Tudo que fizemos ultimamente não deu certo. E quantas vezes isso acontece com todos nós? A não ser que nós não fazemos nada durante o dia, durante a nossa vida, nós somos daquelas pessoas que não fazem nada. Mas se nós fazemos alguma coisa, é claro que nós erramos, principalmente quando nós não fazemos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos fala de alguns exemplos de adversidade. E eu gostaria de lembrar aqui alguns desses exemplos. O primeiro está escrito em Gênesis 37. É quando José passa pela experiência de ser vendido pelos seus próprios irmãos. José era um escolhido de Deus. Então, os escolhidos de Deus passam por adversidade, sim. Passam por sofrimento, sim. E quando tem consciência, conhecimento da verdade do Evangelho e são verdadeiros crentes, eles suportam. E até crescem espiritualmente nesses momentos. Davi, em 2 Samuel, capítulo 15, a experiência de seu próprio filho o trair, se voltar contra ele, querendo tomar o lugar dele de rei de Israel. E depois, os apóstolos, Pedro, João e Tiago e os demais, presos e mortos, porque estavam comungando dos mesmos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor do Evangelho, pelo compromisso que tinham com Cristo. Se nós olharmos o contexto de Filipenses 4:13, a circunstância em que Paulo disse isso, vamos observar
que as palavras mais fortes do texto, que nenhum dos falsos profetas lembram, são pobreza, humildade, escassez, além do fato de Paulo estar preso. Não é fácil viver experiências assim. Não é fácil passar por esses sofrimentos, a não ser que tenhamos verdadeira comunhão com Cristo. Porque Ele é a nossa suficiência em qualquer momento, em qualquer adversidade. Quais são as adversidades pelas quais nós, via de regra, passamos hoje? São muitas, são variadas, seja elas quais forem, meus irmãos. Cristo nos fortalece. Sejam elas quais forem as adversidades, sejam eles quais forem os sofrimentos, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, preso, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, nossa suficiência está em Cristo. Jesus Cristo também nos atende, nos suporta, nos socorre, nos é suficiente, além de ser suficiente nas nossas adversidades, Ele é também suficiente nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele nos diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a lógica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma semelhança com a filosofia humanista. Não tem nenhuma similaridade, semelhança com a lógica humana. Uma coisa, meus irmãos, que nem sempre gostamos de fazer, é reconhecer a nossa fraqueza. Nós sempre queremos parecer fortes. É interessante, nós sempre queremos parecer mais do que somos para os outros.
Essa não é uma característica do verdadeiro crente. O verdadeiro crente não tem nenhum problema em reconhecer a sua fraqueza. Porque ele sabe que ele é fraco, ele sabe que ele não é nada sem Cristo. Ele não se acha frágil, não se acha incapaz. Tudo isso por causa de uma coisa que Deus abomina, que todos nós, se não tivermos cuidado, exalamos a toda hora, que é o orgulho, a vaidade. O que nos diz a palavra de Deus a esse respeito? Ela diz que a carne é fraca. Que nós somos fracos. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo fala de si mesmo e ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo está mostrando para nós que reconhecer a fraqueza não é feio. Que reconhecer a fraqueza não é humilhante. E o apóstolo Paulo, pela sua experiência, ele passa para nós a ideia de que para que nós cheguemos a esse ponto, é preciso que primeiro cheguemos ao pó. Em Atos capítulo 9, versículo 4, o apóstolo Paulo, cheio de orgulho e de vaidade, como aquele que cumpria a lei, era o exemplo de zelo da religião perseguidora de Cristo e dos cristãos. Nós vemos aqui o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A experiência de Paulo. Deus começa a fazer uma tremenda obra através de Paulo, depois que ele cai e chega ao pó. E quando de fato nós reconhecemos as nossas fraquezas e chegamos ao pó, é que Deus começa a fazer uma coisa nova em nossas vidas. Enquanto nós formos vaidosos, enquanto nós formos daqueles que querem levar vantagem em tudo, daqueles que se acham os tais ou as tais, não seremos nada no reino de Deus, nem sequer alcançamos a ressurreição dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, algumas áreas onde se manifesta essa fraqueza e, para começar, o nosso calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, normalmente, nós falamos que é o ponto mais fraco da pessoa. É onde se derruba facilmente a pessoa. É o
ponto mais vulnerável. E quem não tem? Nosso irmão Calvino, o calcanhar de Aquiles dele era físico. Ele era um homem muito doente. Ele padecia de inúmeras enfermidades. Ele sempre estava sofrendo alguma dor física. Vejam, meus irmãos, o que este homem de Deus produziu, mesmo sendo fraco fisicamente. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que Cristo é suficiente, a nossa suficiência nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo está no versículo 10 de 2 Coríntios 12, dizendo que sente prazer nas suas fraquezas. Vejam como Jesus age em nossas fraquezas. No versículo 9, o apóstolo Paulo fala: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10, de novo, sinto prazer nas fraquezas, quando estamos fracos, então é que somos fortes. Quando nós nos sentimos fracos, nós buscamos Cristo. Nós buscamos nos revestir de Cristo, nos revestir do Espírito Santo. Aí nós somos fortes, não por nossa causa, mas por causa da suficiência de Cristo em nós. Então, meus irmãos, Jesus Cristo só trata, preste atenção, com aqueles que reconhecem as suas fraquezas. E por isso, sentem-se dependentes da graça suficiente dele. Em terceiro lugar, nossas necessidades, seja ela de qualquer ordem, tem em Cristo a provisão adequada na adversidade, nas fraquezas, também nas dificuldades. Veja o texto de Marcos 6, 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas Jesus logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos,
porque não haviam compreendido o milagre dos pães ainda. Antes, os seus corações estavam endurecidos. Afinal de contas, o que você chama de dificuldade na sua vida? Se não obstáculos, coisas que impedem você a prosseguir. Pessoas que estão a objetar o que você diz. Situações críticas. Quantas são as reações? E como elas são diferentes em cada uma das pessoas quando as dificuldades batem à sua porta. Quando as dificuldades bateram à porta de Elias, vejam qual foi o comportamento dele. 1 Reis 19, 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Cada texto que eu estou lendo hoje à noite aqui, eu já preguei no segundo semestre do ano passado sobre eles. Então, não vou pregar de novo sobre eles, estou tomando-os apenas como exemplo. E se os irmãos prestaram atenção à mensagem, costumam prestar atenção à mensagem, estão lembrados destas mensagens. Há pessoas que fazem, diante de situações, diante de dificuldades, situações adversas, se desesperam. Como Elias se desesperou. Outros fogem. Outros se acomodam. Paulo, em 2 Coríntios 1,8, diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa experiência de Paulo levou-os ao desespero. Muitas vezes, as pessoas estão tão acomodadas e tão longe de serem crentes de fato, verdadeiramente crentes, que nem tomam conhecimento, ignoram, fogem. Quantos agem assim? E os que se acomodam? São aqueles que dizem: deixa como está para ver como é que fica. Não tomam nenhuma providência porque não tem Cristo no coração a quem pedir socorro, a quem pedir refúgio. Analisando, meus irmãos, o texto, nós veremos, o último texto que lemos, nós veremos
dificuldades que os discípulos estavam enfrentando. Eles não contavam com a presença física de nosso Senhor Jesus Cristo. O vento lhes era contrário, eles tentavam seguir em frente, mas não tinha jeito. Nada dava certo na viagem. Era tarde da noite. Era de madrugada. Então veio o medo. Quando Jesus apareceu, eles, como muitos, não esperam Jesus Cristo aparecer nas horas de dificuldade, pensaram ser um fantasma. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Vamos estar sempre seguindo o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, vigiando e orando, vigilantes, porque o medo cria gigantes. O medo cria gigantes. Pobres criaturas no mar. Quantas dificuldades. Não esperavam que Jesus fosse a suficiência deles naquela hora crítica. Porque nós devemos viver 24 horas do dia para Jesus. Porque nós devemos continuar cumprindo no dia a dia da nossa vida a promessa de que nós fizemos de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Porque, sendo assim, nós não passamos pelas tremendas dificuldades daqueles que andam longe de Deus passam. Fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos observar na nossa vida que não tem hora. Não tem circunstância. Não tem distância. O texto diz que ele viu, ele estava em terra. Os discípulos estavam no meio do mar. Mas na hora que eles estavam passando dificuldade, Jesus Cristo viu. Na hora em que nós estivemos passando por dificuldade, fomos zelosos, filhos de Deus que obedecem à sua palavra, ele vai ver e vai nos socorrer. O versículo 48 diz: ele veio ter com ele. Isto é, ele não apenas vê, ele vem. Ele vem ter com eles. Ele veio andando por sobre as águas aí. Porque para ele não tem obstáculo. Os obstáculos, as dificuldades são para nós. Que somos réis mortais fracos. Ele é forte. Para ele nos socorrer não há obstáculo. Ele abre os caminhos e vem, ainda que seja andando sobre as águas ou sobre o fogo. No versículo 50, ele viu, ele veio e ele falou com eles. E Jesus falou, meus irmãos, de uma maneira tão amorosa e tão terna. Tende bom ânimo. Não fiquem tristes por causa das dificuldades desta vida. Fiquem animados.
Fiquem alegres. Eu estou com vocês. E vocês, de fato, são os escolhidos de Deus, aqueles a quem Deus me deu. De maneira alguma eu deixarei fora. Eu, como nós pregamos hoje de manhã, os amarei até o fim. Os amarei até o fim. Então, meus irmãos, Jesus Cristo ficou com eles. Entrou no barco. E quando ele entra no barco, tudo muda. O vento cessa. A tempestade cessa. Tudo fica em paz. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, meus irmãos, concluindo, as adversidades, as fraquezas, as dificuldades, elas existem e nós nos defrontamos com elas no dia a dia da nossa vida. E às vezes elas são muito fortes. E nós sentimos que nós não temos força para enfrentá-las. Quando nós sentimos isso é porque Cristo não está no nosso coração. É hora de se ajoelhar. É hora de voltar ao pó. Para que, de fato, Cristo tome conta na nossa vida. Porque quaisquer que forem as dificuldades, quaisquer que forem as adversidades, às vezes agudas, às vezes menos agudas, mas qualquer que for a dificuldade, Jesus é sempre todo suficiente para nós, em qualquer hora, em qualquer dificuldade. Aquilo que ele fez com os discípulos, ele faz com cada um de nós, desde que de fato nós sejamos verdadeiramente crentes, por sempre.